Araraquara, segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foi a cidade do estado que mais registrou focos de queimadas no mês de julho. Foram contabilizadas por satélites 175 ocorrências de todas as intensidades. Na macro-região, apenas Morro Agudo, que ocupa a 5ª posição com 124 casos, também aparece entre os 10 municípios com maior incidência. Para evitar que a situação fique tão alarmante, a Prefeitura de São Carlos intensificou a fiscalização e multou 95 pessoas até o fim do primeiro semestre. Nesse período, agora de maio ao final de setembro, nós estamos passando pelo período da estiagem, que é a diminuição ou ausência de chuvas, e com isso alguns problemas eles são aumentados nessa época, né? A baixa umidade relativa do ar, nesse período por conta da falta de chuvas, ela alcança níveis muito baixos e com isso aumenta o número de incêndios. Os procedimentos da Prefeitura são de autuação nesse caso, não cabe nem notificação, já é uma autuação direta. O valor da multa é R$ 2,32 por metro quadrado de terreno. É importante que todo cidadão que tenha alguma área, algum terreno com vegetação, ele corte e coloque de forma para que se degrade naturalmente. Por conta do período eleitoral, o Corpo de Bombeiros não pode se manifestar para comentar os números do INPE. Já a Defesa Civil de Araraquara disse que desconhece a metodologia do Instituto e que registrou quedas no acumulado do ano no comparativo com 2017. Agora ao vivo, direto de Araraquara, Milton Filho traz mais informações. Milton. Pussi, vale ressaltar que o INPE contabiliza ocorrências que muitas vezes não são atendidas pelo Corpo de Bombeiros. Por isso, a diferença entre os números. Para comentar este assunto, nós convidamos o biólogo Adalberto Cunha. Professor, seja dados do Corpo de Bombeiros ou do INPE, as queimadas estão aí. O que precisa ser feito na prática para que elas reduzam e deixem de ocorrer? Boa tarde. Boa tarde. A grande questão é que nós estamos numa época muito seca e com umidade do ar baixa. Então a incidência de queimadas é grande, não só na nossa região, mas quase que em todo o Brasil. Agora, para nós, cidadãos, o que a gente tem que prestar muita atenção é não colocar fogo em terrenos, porque muitas vezes a gente coloca fogo e depois não consegue controlar. E isso vai causar danos, não só à natureza, aos animais, às plantas, mas também na nossa própria saúde. Falta mais conscientização da população e mais atuação do poder público? Bom, eu acho que falta, na verdade, uma educação. Desde pequeno nas escolas, mostrar as consequências negativas desses incêndios. E o mais grave, é que você vai ter isso até mais ou menos outubro, que é o mês que provavelmente começa a chover. Até lá, a população tem que ficar muito atenta e evitar ao máximo esse tipo de ocorrência de incêndios. Professor, São Carlos autuou 95 pessoas por crimes relacionados a queimadas. Esse pode ser um dos caminhos do no bolso? Infelizmente, sim. O brasileiro ele é muito levado, estimulado, vamos dizer, a agir corretamente quando ele recebe multas. A questão de queimadas é um exemplo, a questão de água é outro exemplo gravíssimo, porque a seca também reduz a quantidade de água. Então a gente tem que pensar que numa época de crise, a gente tem que também estimular a multa para a pessoa poder ficar mais consciente disso. Tá certo, professor. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações aqui de Araraquara. Paulo Pussi. Ok, obrigado, Milton.